Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Eu me chamo Ícaro, eu sou presbítero atualmente na igreja, sou obreiro da casa do Senhor. E nesse vídeo eu queria compartilhar com você um testemunho, algo que eu vivi na presença de Deus, uma experiência espiritual que eu vivi na presença de Deus, em um momento muito oportuno da minha vida, em uma fase que eu estava frio espiritualmente. E pode ser que você também se encontre nessa fase. Pode ser que hoje você não consiga orar mais como você orava antes. Pode ser que você não consiga jejuar mais como jejuava antes. Pode ser que você neste momento não consiga mais ler a palavra do Senhor. Mas eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, a sua fé vai ser edificada. Você vai conseguir voltar ao primeiro amor. Bem, irmãos, no final de ano de 2021, eu passei por um grande esfriamento espiritual. Eu já tinha conhecido o Senhor, já tinha entregado os meus caminhos a Deus, já tinha sido batizado nas águas e no Espírito Santo. E como todos, eu vivi o primeiro amor, né? Eu pregava em tempo, em fora de tempo, eu falava de Jesus para todas as pessoas que eu conhecia. Eu vivia aquele primeiro amor que ardia em meu peito, né? Eu queria só falar de Jesus, só queria orar, só queria jejuar, só queria ler a Bíblia. Só que no decorrer do tempo eu comecei a esfriar. Eu comecei a deixar de orar, eu comecei a deixar de jejuar, de ler a palavra. E eu entrei num emprego em que tirou meu tempo de estar na igreja. Eu trabalhava como vendedor no shopping e a minha escala sempre caía no dia de culto. Eu caía para fechar a loja. Então, às vezes eu estava na igreja uma vez por semana, às vezes era uma vez por mês só. E isso me trouxe um grande esfriamento espiritual. E no final de ano de 2021, eu passei uma grande experiência que eu, na verdade, não queria ter passado, mas foi muito especial e marcou muito a minha vida. Numa quarta-feira, em novembro, eu não lembro exatamente o dia, eu lembro que foi numa quarta-feira, eu tive a oportunidade de vir para a igreja, de vir para a casa do Senhor, para um culto que tinha de Vitória. Só que eu estava passando uma grande opressão espiritual. Eu já não conseguia mais orar, eu já não conseguia dobrar meu joelho para falar com Deus. E naquela noite foi uma grande batalha espiritual que eu sofri, uma grande opressão, um grande peso, um grande fardo, porque eu estava no mesmo nível de quando Jesus me encontrou. Então eu passei por aquela grande opressão, o inimigo falava muito em meu ouvido para mim cometer suicídio, para mim tirar a minha própria vida. E naquela noite, eu tendo a oportunidade de vir para a igreja, eu não vim para a casa do Senhor. Eu não tive força de tomar banho, de vestir a roupa e vir para a igreja. Meu pai me convidou para vir para a igreja e eu disse que não, que eu estava cansado. Só que na verdade não tinha força. E naquela noite eu tentava lutar contra esses pensamentos, contra essa opressão que eu estava sofrendo. Eu lembro que eu dobrava meu joelho, 1 minuto, 2 minutos, eu não conseguia falar nada, eu só chorava. Eu só sentia uma grande tristeza no meu peito, um grande vazio no meu peito. Parecia que o Espírito Santo tinha se apartado de mim, tinha me deixado. Parecia que eu estava sozinho. E naquela noite, num grande desempate, numa grande luta entre os meus pensamentos, entre a minha dor e a minha vontade de viver, porque eu lembro que eu pensava em tirar a minha própria vida, só que eu tinha consciência de que se eu tirasse a minha própria vida, apenas iria dar início na verdade, o verdadeiro sofrimento. Eu conhecia a verdade, eu conhecia a palavra de Deus, então eu sabia que eu não poderia cometer isso. E nessa grande luta, nesse grande desempate, chegou um momento da noite que eu estava tão cansado que eu apaguei. Eu deitei na cama, eu não conseguia dormir, mas eu apaguei, de tão cansado que eu estava. E nisso, eu me lembro muito bem, eu estava virado para o lado da parede e o meu espírito sair do meu corpo. Eu via o meu corpo deitado na cama, de lado assim para a parede, e o meu espírito de pé no quarto e olhando para o meu corpo. O meu espírito começou indo e voltando de uma direção a outra, com as mãos erguidas pelo quarto, orar. E fazer uma oração tão bonita, meus irmãos, que eu não sou capaz hoje de fazer essa oração. E meu espírito orava de um lado para o outro naquele quarto. De um lado para o outro, clamava com as mãos erguidas. E aí que eu entendi aquela palavra que diz em Romanos, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando não temos força. E nessa noite foi desse jeito. E quando ele estava orando, em um momento
começou a vir uma luz de fora do quarto pela janela, uma luz muito forte. Começou a descer sobre o meu quarto, começou a vir aquela luz na minha direção. E quando chegou no meu quarto, o meu espírito voltou para o corpo. E eu fiquei paralisado na mesma posição de lado, mas eu conseguia ainda ver aquela luz que vinha andando na minha direção. E eu tenho certeza, eu tenho a convicção que era Jesus Cristo, porque quando ele chegou perto de mim, ele tocou no meu braço, ele tocou do meu cotovelo até aqui em cima, ele passou a mão. Ele não disse uma palavra com a boca, mas aquela atitude dizia: eu sou contigo. No outro dia eu acordei renovado, sem nenhuma opressão espiritual, eu acordei leve, eu acordei disposto a mudar de vida, a orar, a jejuar, a ler a palavra, tanto que eu até deixei este emprego que estava tirando o meu tempo e voltei ao primeiro amor novamente. E já fazem 4 anos que eu estou dedicado nas coisas do Senhor, que eu deixei a frieza espiritual de lado, que eu deixei as distrações de lado e voltei para Deus. Jesus, ele nos ensina em Mateus 26, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne aqui significa no grego alma, significa sentimentos. Jesus também vai dizer em alguns versículos antecessores que naquele momento no Getsêmani ele sentiu uma grande tristeza, uma tristeza até a morte, uma grande tristeza. Isso é um sentimento, irmãos. A gente deve vigiar, a gente deve estar atento aos nossos sentimentos. E estando atento aos nossos sentimentos, nós devemos orar. Jesus orou 3 vezes a Deus, porque o sentimento que ele sentia em seu peito era muito grande. Então, quando em algum momento da sua vida que você estiver sentindo uma grande tristeza, uma grande angústia, ora a Deus. Por mais que você não tenha palavras, chore ao Senhor, chore na presença de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te responder. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha a vida de Ana. Ana queria ter um filho e no momento que ela estava no templo, ela já não tinha mais palavras para dizer a Deus, então ela começou a chorar. Oh, glória! Bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Se você já não tem mais palavras para dizer para Deus, apenas chora, apenas dobra o seu joelho e chora na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele vai atender o seu clamor, ele vai atender a sua oração. Por mais que seja em lágrimas, Deus vai atender a sua oração. Eu quero neste momento, depois deste testemunho que eu vivi com Jesus, no ano de 2021, eu quero neste momento fazer uma oração pela sua vida. Feche os seus olhos aonde quer que você esteja neste momento. Querido Deus e eterno Pai, neste momento eu apresento a vida desta pessoa que está me ouvindo, Senhor. Meu Pai, ela já não tem mais força para orar, para jejuar, para ler a Tua Palavra, mas eu sei que o Teu Espírito Santo vai consolar ela neste momento, ó Pai. Meu Deus, alcança ela tirando toda dor, seja no corpo ou seja na alma, ó Pai. Vai tirando, Jesus, vai transformando esta vida, ó Pai. Vai dando forças para ela colocar de pé novamente, ó Pai. Para ela voltar a interceder pela sua família, pela sua casa, ó Pai. Meu Deus, coloca de pé, Senhor Jesus. Foi o Senhor que prometeu, ó Pai. Foi o Senhor que fez a promessa. Nós sabemos que o Senhor é fiel, pois o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ó Pai. Alcança ela neste momento de dor e de sofrimento, ó Pai. Dá uma nova chance, Senhor. Perdoa os seus pecados, eu te peço, Jesus. Para a honra e para a glória do Teu santo nome, alcança também toda a sua casa, toda a sua família, ó Pai. Que aonde ela estiver, ó Pai, o Senhor seja com ela, abrindo o entendimento, derramando sabedoria, ó Pai, para vencer as dificuldades do dia a dia, ó Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Eu agradeço você ter assistido até aqui esse vídeo. Eu espero que esse testemunho tenha te edificado de alguma forma e saiba que Jesus nunca desistiu de você. Amém? Que Deus abençoe a todos.